Rede Gesla de Televisão orgulhosamente apresenta Vendo TV com Júnior Gesla. Um podcast sobre notícias, comentários e histórias de televisão. Com vocês, o apresentador de maior audiência da internet nacional, Júnior Gesla. Sim, caros telespectadores da Rede Gesla, estamos de volta com mais um Vendo TV com Júnior Gesla para comentar sobre a televisão brasileira e tudo mais. Nobari está aqui, eu estou por aqui também, muito animado para começar mais esse episódio deste podcast que desmembra, que disseca, não é, Nobari? Que faz com que a televisão brasileira se torne uma coisa muito simples e a gente vai relembrando coisas muito especiais aqui de toda a trajetória da televisão brasileira, do que está acontecendo, do que já aconteceu. Este é o nosso objetivo por aqui, para você que nos acompanha no Vendo TV com Júnior Gesla. Se você estiver nas plataformas digitais ouvindo a gente, não se esqueça de seguir nas redes sociais, @Júnior Gesla e @Rede Gesla de Televisão. Além disso, também você pode se inscrever no nosso canal, youtube.com/Rede Gesla de Televisão. Você vai procurar e vai encontrar por lá. Se você já está me vendo aqui em imagens no YouTube, não se esquece de se inscrever também, que é muito importante para a gente chegar mais longe. Mas vamos deixar essa questão burocrática de lado, já vai deixando o like no vídeo, porque a gente já vai começar falando sobre o tema de hoje. E não podia ser outra coisa a não ser essa grande avalanche que tem sido os reality shows nos últimos anos no Brasil, né? O primeiro Vendo TV com Júnior Gesla foi sobre isso. Foi sobre o sucesso do BBB 21, de como isso estava acontecendo, como foi avassaladora essa edição do programa, né? E a gente vê agora, com o final do BBB 21 e o tanto de spin-offs que acabaram acontecendo com relação a isso, BBB Dia 101, a reunião lá no Multishow do BBB A Eliminação, também trazendo todo mundo de volta, outros conteúdos da rede BBB nas redes do programa, toda a repercussão disso também nos outros canais, em programas como A Tarde é Sua, como o próprio Fofocalizando também, e outras tantas fontes. Dá pra ver como o BBB é um programa que tem uma capilaridade, né? Não só na Globo, mas fora dela também. Ele é uma marca e é uma atração que consegue capitalizar para todo mundo. Aqui na Rede Gesla a gente fala sobre isso também, né? Porque é um programa que realmente mexe muito e movimenta muito a televisão brasileira. E é por isso que eu trouxe hoje aqui também, e unindo a um outro assunto também, a questão da fórmula, né? De como conduzir um programa como esse. Como levar um programa como esse, sendo nos tempos que a gente vive, né? Da forma com que as coisas acabam acontecendo. E aí eu trago esses 3 nomes já no título do episódio, que são Thiago Leifert, Pedro Bial, acho que não, né, Nobari? Vamos lá, vamos de novo. Thiago Leifert, Pedro Bial e Marcos Mion, que são os mais recentes apresentadores de formatos de reality show que realmente mexeram com o Brasil durante muito tempo. O Pedro Bial é o cara que começou essa jornada lá em 2002. Claro, o Silvio Santos vem antes disso, mas a Casa dos Artistas ficou ali nos anos 2000. Mas o Pedro Bial foi o primeiro cara que veio do jornalismo para o entretenimento para dar essa credibilidade ao Big Brother Brasil. Nos tempos lá, no início, lá em 2002, quando começou o reality, teve 2 edições em 2002, o Bial era uma referência única desse tipo de formato na televisão brasileira. Aí depois vieram Brito Júnior na Fazenda, Roberto Justus também na Fazenda, mas eu quis concentrar nesses 3 apresentadores, porque eu acho que o Pedro Bial é o cara que é um precursor do formato, no sentido, na continuidade do formato no Brasil, né? Como eu falei, o Silvio Santos também conduziu a Casa dos Artistas, mas muito à sua maneira, aquele estilo Silvio Santos de apresentar, enquanto que esses outros apresentadores que eu tô citando, eles tiveram que se adequar a um formato que já existia fora do Brasil e ainda assim conseguir dar a sua cara para esse formato. Foi o que fizeram Pedro Bial, também o Thiago Leifert e o Marcos Mion lá na Record em A Fazenda. Aí, a gente, pegando essa linha do tempo, né, a gente olha o estilo de apresentação do Bial, o estilo de apresentação do Thiago Leifert e o estilo de apresentação do Marcos Mion lá na Fazenda. O Marcos Mion, inclusive, na edição da Fazenda do ano passado, em uma das eliminações, em uma das roças, ele citou
discursos, ele construiu para a eliminação um discurso baseado em discursos de Pedro Bial durante a formação, durante todos as 16 edições que ele fez do BBB, e ele falou naquele dia na Fazenda que era um tributo não, mas era uma homenagem a esse cara que realmente estava à disposição ali e estava fazendo com que as pessoas se apaixonassem pelos realities. Pedro ou Bial, aquele que veio antes de todos, né? Era isso que ele dizia. E aí, também tive esse gatilho de fazer esse episódio aqui, porque assisti ontem à noite, hoje pela manhã, hoje é sábado, eu tô gravando esse episódio no sábado, eu assisti a entrevista do Thiago Leifert ao Pedro Bial, muito curioso, querendo muito ver a conversa entre os dois, porque, segundo o Thiago Leifert, o Pedro Bial seria a única pessoa que entenderia o que é apresentar o Big Brother Brasil, né? E eles tiveram uma conversa muito legal, que me inspirou e me fez pensar em tantas coisas que a gente vê no formato de reality, o que cada um entregou ali nessa configuração. Acho que o Pedro Bial é o cara que conseguiu unir a questão popular do Big Brother com uma questão erudita, a partir do momento em que ele coloca aqueles discursos de eliminação. Uma coisa muito importante é que o Pedro Bial já falou, se eu não me engano, que esses discursos, eles tinham como objetivo segurar a audiência que estava voltando do intervalo. Então não é uma coisa que ele fez do nada. Tinha uma necessidade ali de busca de audiência, de quando voltava do intervalo, de ter um tempo até a eliminação. E foi assim que ele começou a construir os discursos que ficaram famosíssimos, muitos deles inesquecíveis, né, que foram ficando na história do Big Brother Brasil. Esses discursos realmente sempre trazendo paralelos com a literatura, trazendo paralelos com várias outras situações e que as pessoas lá dentro às vezes nem entendiam direito, mas que casava de uma forma muito impressionante toda aquela construção textual que o Pedro Bial fazia antes de eliminar alguém. Aí a gente vê que a partir do momento em que o BBB 16 acaba e inicia o BBB 17 no comando do Thiago Leifert, existe uma quebra ali. Eu me lembro muito claramente de assistir esse primeiro episódio do BBB 17, muito curioso para saber como o Thiago Leifert ia assumir o programa para si, ia tomar um programa que já tinha a cara do Pedro Bial há 16 anos. E eu me lembro que na época eu já achei muito bom, mas hoje dá para ver o quanto ele evoluiu lá de 2017 para cá na condução do Big Brother Brasil. Em 2017 eu me lembro muito de ter a sensação de que a entrada do Thiago Leifert era para rejuvenescer o formato e também associar o formato do Big Brother Brasil a um grande videogame humano, né? A comunidade gamer de uma forma geral. O Thiago Leifert é um cara que gosta muito de videogame e tem essa pegada com esse público também. Então eu me lembro que até o cenário, se vocês acompanharam o BBB 17, que foi vencido pela Emily Araújo, vocês devem lembrar que tinha uma parte do cenário em que o Thiago Leifert ele ficava lá naquele cenário que era uma espécie de joystick que ele tinha ali e ele ficava olhando tudo acontecendo na tela. Então se alternavam as imagens de dentro da casa e a imagem do Thiago Leifert assistindo as imagens de dentro da casa, reforçando essa questão do Big Brother, né? Do termo que o George Orwell escreveu lá em 1984 no livro, que tem essa conotação. E aí, o Thiago Leifert ele foi desenvolvendo o seu estilo próprio. Me lembro que em 2017 faziam falta os discursos, na minha opinião, os discursos de eliminação. O Thiago Leifert não fazia muitos discursos de eliminação, costumava eliminar meio direto quem tinha saído. E aí, no decorrer do tempo, o Thiago Leifert foi pegando o seu próprio estilo de escrever esses discursos, de trazer uma satisfação para dentro da casa, como ele mesmo fala, sem colocar muito a questão de fora do público, sem entregar muito aquilo que o público estava pensando. Se a gente for pensar hoje, as primeiras edições do Big Brother, elas tinham uma coisa que hoje é impensável. O Bial sempre entregava a votação para dentro da casa. Então ficava muito claro entender quem estava certo ao gosto do público e quem estava errado ao gosto do público. E isso foi sendo abolido ali em umas edições seguintes, se eu não me engano, acho que a partir da 15, alguma coisa assim, já se parou de dar essa porcentagem, e o Thiago Leifert nunca deu essa porcentagem, justamente para confundir ainda mais o jogo interno. Dito isso, acho que é importante a gente ir para uma outra etapa, e daqui a pouquinho eu vou falar do Marcos Mion também, porque eu acho que tem mais um elemento aí que a gente vai colocar nessa conversa, mas eu queria focar primeiro nessa parte, nessa conversa histórica aí do Conversa com o Bial, que foi entre o Bial e o Leifert, falando sobre essa experiência de apresentar o Big Brother Brasil, da intensidade que existe em apresentar um reality desse tamanho.
E aí é o seguinte, vamos jogar um Jequiti na tela pra gente já passar pra essa segunda parte. E agora, na sequência, agora eu quero falar disso então. O que a gente enxerga ali que um apresentador do BBB precisa fazer? Eu acho, particularmente, me é muito claro assim que o BBB e qualquer reality de confinamento que tenha edições ao vivo, como é o caso do Power Couple, agora com a Adriana Galisteu, que vai estar aí também, talvez seja o tipo de formato mais difícil de se conduzir dentro de uma emissora de televisão. Dentre os formatos todos que existem, talvez esse seja o mais difícil. Por quê? Vamos considerar o tempo que tinha o público também presente na emissora, ou enfim, o público aguardando a eliminação no Big Brother, por exemplo. Então, o apresentador ele tem algumas funções nesse dia da eliminação. Ele precisa controlar o público que está dentro do estúdio, para que não passe muitas informações para dentro da casa. Tanto que o Thiago Leifert, nas edições 18 e 19, ele chegava aí para outro cenário, para dar notícia, para não envolver, para que não entrasse nenhuma informação na casa, mas enfim. Tem o controle da plateia que está ali, junto com você. Tem as informações que vão chegando pelo ponto eletrônico da direção, dando todas as coordenadas do que tem que fazer, o que tem que falar e tudo mais. E tem também que ter o controle da fala de quem está dentro da casa. Então você coordena ali muitas coisas ao mesmo tempo. E como disse o Thiago na entrevista ao Bial, tem que desligar partes do cérebro para não acabar entregando alguma informação sem querer para dentro da casa, que é algo muito fácil de acontecer. É muito fácil. Ainda mais, por exemplo, num paredão falso, vamos como exemplo maior, ele precisa dar uma notícia para casa que seja convincente e não pode se atrapalhar em momento algum, né? Então, para mim é um dos formatos mais difíceis, certamente um dos mais difíceis de apresentar pela complexidade de tudo que acontece, né? No programa ao vivo você tem que controlar aquelas pessoas ali ao mesmo tempo que recebe informação no ouvido e tem que dar um ritmo interessante sem passar informações demais, atendendo uma expectativa do público também, que espera ver determinadas situações acontecendo, principalmente quando existe uma eliminação de alguém que o público quer muito que seja eliminado. Existe uma questão muito delicada ali de como conduzir aquilo, de como fazer com que o público fique satisfeito com aquela eliminação, ao mesmo tempo em que se proteja o jogo dentro da casa, se proteja o próprio participante de alguma forma e tudo mais. Então eu acho que é muito importante a gente levar isso em consideração quando a gente pensa nisso. E aí, partindo para o Marcos Mion, depois eu volto para essa questão aqui do Bial e do Leifert, mas o Marcos Mion ele é um cara que vem depois desses dois para reerguer a Fazenda, né? A Fazenda foi a edição 10 que o Mion assumiu, um pouco depois do Leifert assumir o BBB, o Mion assumiu a Fazenda, com o objetivo também de torná-la mais digital, torná-la um pouco mais multiplataforma, criar um processo de transmídia ali entre tudo. E ele conseguiu muito isso na Fazenda 10, que foi vencida pelo Rafael Ilha, fazendo a cabine de descompressão, fazendo outras coisas, várias outras coisas interessantes, que rejuvenesceram o formato do programa e que trouxeram essa linguagem de certa forma parecida com o que o Thiago Leifert faz. Mas eu acho que com aquele estilo do Mion que é muito particular dele. É muito particular do Mion, aquele estilo de realmente conduzir o reality, né? Então, acho que, querendo ou não, nesses anos em que eles trabalharam juntos, agora vale lembrar que o Mion não está mais no comando da Fazenda, existiu uma espécie de entrega de um reality pro outro, de Big Brother e Fazenda, Big Brother e Fazenda, né? Tendo sempre essa alternância entre os dois, mas havia uma conexão entre os realities pela forma de condução. O Mion, assim como o Thiago Leifert, é um cara que sabe transitar entre a emoção, entre a bronca mais pesada, entre atender a expectativa do público, não jogar informações pra dentro, esse tipo de coisa que é muito interessante da gente ver como é que eles conseguem conduzir isso, né? Acho que você aí que tá me acompanhando, que gosta de televisão, concorda que é muito difícil. É um programa muito difícil de apresentar. E eu acho que o Thiago, ele falou nessa entrevista com o Bial sobre milhares de fatores e coisas que são importantes de levar em consideração na hora de apresentar e como buscar sempre o caminho do meio. O caminho do meio que agrade o público de alguma forma, que agrade, que não entregue informações para dentro da casa, que condiga com aquilo que a direção quer passar com o programa. Então é uma equação muito difícil de fechar, muito difícil conseguir acertar todas as pontas do programa ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que nessa edição o Thiago Leifert conseguiu conduzir
todas as situações, das mais complexas, as mais simples, daquelas, principalmente acho que a maior dificuldade que eu enxergo é aquelas no ao vivo, as interferências no ao vivo, em jogo da discórdia, em informação de paredão, na eliminação em si, né? A forma com que ele tem que, no jogo da discórdia, principalmente quando ele precisa apertar alguns participantes para soltarem algumas informações, é muito delicado o morde-a-sopra que tem que acontecer ali do apresentador, porque ele precisa entregar um pouco para poder puxar um pouco mais, né? Então, é uma equação, é um xadrez que ele tem que jogar ali com os participantes para conseguir buscar esse resultado que traz o entretenimento de um reality show, né? Tô curioso também para ver como agora já deve ter iniciado nessa semana, enquanto vocês estão vendo esse vídeo, já deve ter iniciado o Power Couple Brasil, né, que tá sendo com a Adriane Galisteu. Tô curioso para ver a forma com que ela vai conseguir conduzir. Eu vi a coletiva de imprensa do Power Couple e ela falou que nesse momento essa é a maior dificuldade dela, não passar informações externas para dentro da casa, porque ela tem um envolvimento muito grande com os participantes. Então vamos esperar, vamos entender como é que vai funcionar isso a partir de agora com a Adriane Galisteu. De toda forma, eu acho que o objetivo desse episódio era muito esse, de falar um pouco sobre a complexidade de apresentar um reality show, também trazer um pouco do quanto esse formato tem sido importante para a televisão brasileira nesse momento, em que é muito difícil produzir muita coisa nova. Então o reality tem a vantagem de você poder confinar as pessoas e conseguir controlar tudo que entra. Então você tem, de certa forma, uma tranquilidade ali para conseguir produzir um programa como esse. Tanto que existe até uma possibilidade, eu li algumas especulações de haver uma segunda edição do Big Brother, um Big Brother extra, nesse ano um pouco mais curto, mais pro fim do ano, que é o reflexo do que acontece nesse momento da TV brasileira. É o reflexo do quanto as pessoas estão querendo assistir um reality show e quanto esse formato engaja, principalmente na internet, no conteúdo multiplataforma. Então, acho que é importante a gente ficar de olho nisso, entender como é que esses apresentadores vão transitar nesse formato e de que forma esses formatos vão também influenciar o futuro da TV aberta brasileira, né? Vale lembrar que o Big Brother Brasil, por exemplo, que é o maior reality de confinamento do Brasil, ele tem fases, né? Ele teve um sucesso muito estrondoso até 2010 e de 2010 a 2016 caiu um pouco de rendimento ali, ou até 2017, o 18 acho que já conseguiu uma audiência melhor, o 19 foi muito ruim em audiência e algumas questões, mas o 20 e o 21 também conseguiram surpreender nesse aspecto. Surpreender nesse aspecto de audiência, de engajamento, do quanto as pessoas se envolveram. Como eu já falei em outras ocasiões, o BBB deixou de ser um produto trash para ser um produto pop, né? Um produto cult quase. Praticamente todas as pessoas assistem ou sabem alguma coisa que aconteceu. Se não acompanham pelo programa na televisão, acompanham pelo pay-per-view ou pelas redes sociais. De uma forma geral, vão entendendo o que está acontecendo nesses debates que acontecem lá dentro, ou as eliminações que acontecem. Enfim, essas figuras acabam aparecendo cada vez mais. O pulso do condutor de um programa desse é muito importante. Mas eu não falo pulso no sentido dele ser duro o tempo todo. Ele tem que saber o momento de dar um carinho e o momento de puxar esses participantes para que eles rendam, para que eles tragam entretenimento para o público, né? Isso é muito imprevisível. A gente está lidando com pessoas que não tem nenhum roteiro lá dentro. É muito imprevisível. Então fazer o programa funcionar é uma questão muito interessante da gente ver como é que esses grandes comunicadores fazem, como é o caso de Pedro Bial, Thiago Leifert e Marcos Mion, que eu citei aqui rapidamente nesse episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Comentem aqui embaixo, se vocês estiverem vendo no vídeo, qual o seu reality preferido, qual o seu apresentador de reality preferido, se você concorda comigo, se você discorda, enfim. O importante é você participar com a gente aqui na Rede Gesla de televisão. Certo, meus amigos? Não se esqueçam de me seguir nas redes, @JuniorGesla e @Rede Gesla de televisão, e também não se esqueçam de me acompanhar por e-mail, se você quiser, né? redegesladetelevisão@gmail.com, e também se inscreva no canal ou me siga nas plataformas, caso você esteja só me ouvindo neste momento, não é, Nobody? Tem galera que tá só ouvindo nesse momento. Então, fica um abraço aqui pra você que está nos acompanhando somente em áudio. Esta é a voz de Nobody, vejam. Nobody não quer falar. Nobody já disse que só fala se tivermos 100 mil inscritos nessa rede de televisão. Então a gente vai precisar correr atrás desse número. E você que está em casa, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia. Espero que tenham gostado desse episódio. Mais uma vez, se cuidem por aí. A gente volta nas próximas semanas com mais Vendo TV com Junior Gesla. Até lá, valeu. Vendo TV com Junior Gesla.